Este é mais um momento para explicação da Palavra de Deus. O texto base para nossa reflexão está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. O tema central que consideramos para esse capítulo é dons de liderança para o crescimento da igreja. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico que vivam de modo digno do chamado que receberam. Paulo continua preso quando escreveu essa carta. E o chamado de que receberam é que nós sabemos que tudo começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada, porque ela ilumina a mente das pessoas, para que o Espírito Santo venha fazer obra regeneradora. Ninguém perdeu a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. Então o Espírito Santo, ele é quem convence do pecado. E ao ser convencido do pecado, a pessoa é regenerada. E ela tem fé e se arrepende, ela se torna justa diante de Deus. Ela passa a ser parte da família de Deus e filho de Deus por adoção. Então, quando nós falamos aqui de modo digno o chamado que receberam, de chamado aqui se refere a essas que vão crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas esses aqui que Paulo está se referindo, pessoas gentios, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Há uma preocupação de Paulo, porque havia contenda entre judeus e gentios. Porque os gentios eram pagãos, adoravam deuses pagãos e tinham fé em outros deuses. E Paulo está preocupado com isso, por isso que Paulo escrevia essas cartas quando havia heresia nas igrejas ou havia conflitos dentro dessas igrejas que ele plantou. E o fato é que sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Então Paulo aqui, ele fala do modo como deve tratar uns os outros. O exemplo é Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, na última semana, antes da sua ida à cruz, ele, na última Páscoa, transformou a Páscoa em ceia. Naquele momento, e lavou os pés dos apóstolos, como um sinal de humildade. O Criador do universo, de todas as coisas, ele mostrou o quanto ele se esvaziou da sua glória. É um homem humilde. Jesus tinha natureza humana e divina naquele momento, como natureza humana. Ele tinha esvaziado de toda a sua glória. Então ele quer que as pessoas sigam o exemplo. Nós cristãos sigamos o exemplo dele. E os apóstolos devem seguir, os convertidos devem seguir esse exemplo entre judeus e gentios. É isso que Paulo está querendo. Ele diz: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Ele aplica agora que judeus e gentios devem aceitar uns aos outros dentro da igreja, formando um só corpo, que haja paz entre eles. Pois há um só corpo, um só Espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo. Então, quando ele fala aqui que os cristãos judeus e gentios agora têm só um Senhor, porque os gentios não são mais pagãos, eles agora são convertidos, eles agora têm um só Deus, que é Jesus Cristo, tem uma só fé, é a fé em Jesus Cristo, não há mais fé em deuses pagãos. Há um só corpo de Cristo, que é a igreja. A unidade, cristãos, judeus e gentios agora formam um só corpo, uma igreja de Cristo. E um só Deus e Pai. Então, meus irmãos, nós vamos entender que a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Pois as Escrituras dizem: quando ele subiu aos alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Jesus, quando ele veio, ele resolveu o problema do pecado. Jesus, ele veio trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Então, naquele momento, na cruz do Calvário, todos os pecados foram levados, caíram nos seus ombros. Então, aqueles que foram justificados pela fé, não são mais escravos do pecado. Não são mais escravos, não são mais dominados pelo senhorio do pecado. Então, isso Jesus levou cativo o cativeiro, no sentido que nós não somos mais escravos do pecado. O Espírito Santo, ele nos vivificou, nos deu vida espiritual. Jesus mandou o Espírito Santo que ele nos mortificou. A nossa vontade carnal, ela é mortificada pelo Espírito Santo. É isso que ele está aqui nos falando. Mas também ele vai aqui falar que e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. O único que desceu do céu e subiu foi Jesus. Não tem nenhum outro fez isso. Mas ele designou para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastor e outros para mestre. Então ele vai dizer aqui que Jesus, ele concedeu dons de liderança para o crescimento da igreja. E os apóstolos, eles são missionários evangelistas, devidamente comissionados pelo próprio Jesus, para levar a mensagem salvífica de Jesus. Os profetas comunicavam a mensagem de Deus ao seu povo, o dom de profecias. Os evangelistas são aqueles que proclamam as boas novas do Senhor Jesus. E os pastores cuidam do povo de Deus, cuidam do rebanho. E os mestres expõem as escrituras e as verdades de Deus à igreja. Então, pastores e mestres são ministros distintos, em aspecto diferente, no mesmo ministério. Mas os dons de liderança para o crescimento da igreja foi Deus que concedeu para o crescimento da igreja. Até que todos alcancem a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produza e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. O objetivo do ministério é levar toda a comunidade cristã a entender e experimentar a fé de maneira mais profunda. É a transformação dada pelo Espírito Santo das pessoas, para que sejam maduras, não sejam crianças na fé. Nós temos que amadurecer na fé através do conhecimento da palavra de Deus. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar, mentiras astutas. O fato é que nós sabemos, meus irmãos, nós temos falsos profetas. Nós temos hoje, Jesus criou uma única igreja, que é a igreja de Cristo. Mas nós sabemos que existem hoje muitas seitas, muitas denominações, e que há ensinamentos fora do contexto bíblico. E muitos são levados, aqueles que são imaturos, a ensinamentos diferentes daqueles que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, o cristão maduro, com conhecimento bem fundamentado, eles são capazes de detectar falsos ensinamentos e resistir a eles. Então, nós vamos entender que, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos todos os aspectos, cada um parecidos com Cristo, que é a cabeça da igreja. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente em cada parte, ao cumprir sua função específica. Ajuda os demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, meu irmão, faz com que todo o corpo se encaixe, a fonte última do crescimento. Quando os cristãos ministram efetivamente, se desenvolvem e tornam saudável em amor. Mas ele vai falar também do viver com Cristo na luz. Assim eu lhes digo,
com a autoridade do Senhor. Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios, vazios e inúteis. O povo de Deus agora é chamado para trilhar um caminho diferente, porque quando nós estamos na luz, nós sabemos que a luz ela clareia, nós sabemos para onde estamos indo. Aqueles que estão em Cristo estão com a luz, e a luz nos diz o caminho a ser seguido. A mente deles está mergulhada, mas a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados na vida que Deus dá, pois sua ignorância endurece o coração para ele. Aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador, aqueles que não receberam o Espírito Santo, eles andam mergulhados na escuridão, porque são ignorantes e têm a dureza de coração, dura cerviz. E aqueles que estão na escuridão, eles não sabem para onde estão indo, estão indo para o caminho da perdição, eles não sabem para onde estão indo. Isso é que o apóstolo quer falar nesse sentido. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam toda espécie de impureza. A dureza do coração dos incrédulos é refletida na insensibilidade moral e na imoralidade sexual, nos prazeres carnais, no mundo carnal. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livre-se da antiga natureza e de seu modo de viver, corrompido pelo desejo impuro, pelo engano. Quem faz isso é o Espírito Santo na nossa vida. É Ele que nos mortifica, Ele que nos regenera, Ele que nos dá a capacidade de uma novidade de vida. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e veja-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. E chama seu povo de um modo de vida inteiramente novo. O cristão tem uma nova natureza. O Espírito de Deus se manifesta na nossa vida. A obra transformadora do Espírito Santo é parte da nossa salvação. E aí, portanto, abandone a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte de um mesmo corpo. E não peque ao permitir que a ira nos controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ele cria oportunidade para o maligno. Então, quando nós nos iramos, e a palavra de Deus diz que nós damos brecha para o maligno, temos que ter muito cuidado. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. E ele vai dizer: quem é ladrão para lhe roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente o necessitado. Então, nós temos que ter a preocupação também com as outras pessoas, meus irmãos. Se nós temos a capacidade de ajudar irmão necessitado, que façamos isso. Essa é uma evidência do amor de Deus dentro do nosso coração. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Os cristãos devem aprender novas formas de falar, a fim de dar ânimo. O nosso linguajar tem que ser diferente, porque aqueles que são regenerados, cheios do Espírito Santo, não têm mais nenhum prazer em falar palavrões. Não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. O selo que colocou sobre nós para o dia em que os resgatará com sua propriedade. Mais uma vez aqui ele fala no selo que ele colocou sobre nós. O Espírito Santo em nós confirma que nós somos propriedade de Deus e que a redenção futura, Jesus voltará uma segunda vez e na segunda vez nós subiremos com ele, nós somos propriedade dele. O selo nos diz que nós somos propriedade de Jesus. O Espírito Santo nos sela. Ele conclui dizendo que livre-se de toda amargura, vaiva, ira, de palavra áspera, de calúnia.
e da maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão dos outros, perdoando-se uns outros como Cristo nos perdoou. Ele está muito preocupado com essa união, que ela seja verdadeira. Então, entre gentios e judeus. Então, Paulo está muito preocupado e vai dizer, portanto, os irmãos na fé, que haja uma reação positiva e própria daqueles que provam na graça perdoadora de Deus. Como Deus nos perdoou, que é aquela rixa que existia, que cada um perdoe um ao outro e viva uma vida de união, uma vida em pleno conhecimento da verdade. É isso que Deus quer de nós, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Deus, Ele quer que todos se salvem. Deus tem prazer na salvação de todos. Que Deus continue nos abençoando.